bem-vindos ao Museu da Língua Portuguesa. E tem exposição nova em cartaz. Caloré. Lábrea, ladainha, ladário, lajes, lamen, malhada, lastro. A gente já começa no elevador a ouvir algumas palavras, nomes de cidades. Tem lançamento no streaming. A série Maria e o Cangaço chega para apresentar Maria Bonita como protagonista nesses últimos anos do grupo de Lampião. Bora! Me confronto o tempo todo, enquanto escritor, de como narrar com o rigor possível experiências sensoriais usando qualificativos tais como maravilhoso, sublime ou ainda êxtase. Hoje a gente vai passear por sons, por sotaques e por gestos que fazem o Brasil ser Brasil. Fala, falar, falares. A ideia dessa exposição é a gente se aproximar desse falar brasileiro? Partindo do básico, partindo da própria noção de onde vem a nossa fala, como a gente forma os nossos sons, de onde isso surge em cada um de nós, para o coletivo maior possível, para a noção de todo o Brasil, de toda a imensa variedade que está por trás disso. A ideia é você se dar conta do poder que a língua tem e do quanto ela te define. Essa primeira sala começou um pouco com essa ideia de zerar a expectativa e a atenção das pessoas, e esse elemento mais básico de todos, que é toda a linguagem falada deriva de ar que a gente manipula para produzir sons. Fala é ar. Você não percebe que você tem um domínio de uma coisa muito complexa. E a gente começa, portanto, da parte mais básica. Respire, preste atenção no ar. Grão. O amor da gente é como um grão. Aqui a gente tem o corpo humano, a gente tem a possibilidade de pensar na fala de outro jeito. De visualizar a formação da linguagem, dos sons do português do Brasil. Não vai a lugar nenhum. Esse aqui é o véu palatino, né? É a parte mole do céu da boca que mexe para possibilitar que o ar saia pelo nariz. Isso acontece cada vez que você fala mala. Se você não fizer isso, vai sair bala, que é o mesmo som. O mala e bala têm exatamente a mesma consoante, só muda isso aqui. Hoje eu quero a coisa mais linda que houver. Nós somos uma das poucas línguas do mundo que tem vogais nasais. A gente consegue dizer sem, a gente consegue dizer com. E as pessoas em geral vão ter que tentar pronunciar um M aí, né? Com, sem. A gente não faz isso. E a gente pronuncia ditongos nasais. Não e mãe são palavras que praticamente só os falantes do português conseguem produzir. Puxa. Vem do latim coxum, que no entanto se referia ao osso do quadril. E aqui a gente chega nesse lugar que a gente chama de um corpo nomeado, em que as pessoas podem manipular essas imagens do corpo formado de palavras, e a gente coloca essas informações sobre os nomes das partes do corpo. Às vezes é a história da palavra, às vezes é a articulação dela com outras palavras, para que as pessoas possam ir entendendo que aquilo que era ar vai ganhando corpo, literalmente. Joelho. Vem do latim genúculum. Você é uma pessoa que, pela profissão e por tudo, é uma pessoa apaixonada pela língua portuguesa, né? Talvez seja a história de amor mais constante da minha vida, seja com a língua portuguesa e com as várias coisas em torno da língua. O estudo da língua, o uso da língua, o fascínio pela língua brasileira. O convite, inclusive, para fazer essa exposição deriva do Latim em Pó, que é o livro que eu publiquei em 2023 sobre a história do português do Brasil. Mas enquanto a gente fazia a exposição, eu acabei escrevendo um outro livro que está sendo lançado agora, que se chama Na Ponta da Língua, que tem um pouco de relação com esse conteúdo da história das palavras que formam, as palavras que dão nome às partes do corpo. Estamos no quiz dos sotaques. Olha aqui. São pessoas do Brasil todo, falaram sobre a sua família, sobre o que gostam de comer, falaram sobre si próprias. Você tem 5 oportunidades de adivinhar de onde vêm essas pessoas. Essa é a roda dos falares. 12 pessoas de 12 lugares do Brasil conversam sobre o que é ter sotaque, como é ter sotaque,
como é estar num lugar com sotaque de outro lugar. Chegando aqui a gente encontra tanta coisa, tanta novidade, tantas ideias, muita coisa para levar para a sala de aula. É apaixonante, né? Língua é apaixonante, né? Toda a parte interativa é muito motivante. É passado de uma forma interessante, lúdica, né? Que prende a atenção de muitos jovens, né? E é um desafio, né, hoje. Muito. Em sala de aula é o maior desafio hoje em dia, prender a atenção dos jovens. Não pense na separação, não despedaça o coração. O verdadeiro amor é vão. TV Cultura. Lampião e Maria Bonita são personagens tão icônicos da nossa história e, ao mesmo tempo, a gente tem muitas narrativas que precisam ser desmistificadas, que precisam ser rompidas. A série é inspirada no livro da Adriana Negreiros, que eu saiba, pela primeira vez, assim, enquadra o cangaço a partir do ponto de vista feminino, né? A questão central que move a série é um dado que eu acho que é talvez pouco conhecido assim, de quem conhece a história do cangaço, que é as cangaceiras, quando engravidavam, elas tinham que imediatamente se livrar das crianças, porque a criança iria indicar onde que o bando está, atrasa o bando, um bebê. O momento em que a rainha do cangaço engravida se coloca em questão um monte de coisa, inclusive a própria existência do cangaço. Acho que o grande dilema da Maria, na verdade, que é a nossa protagonista, é quem ela é, o grupo, o bando, que na verdade é o grupo, versus a vontade de ser mãe, versus essa maternidade que acontece na vida dela. E eu acho que é esse conflito de eu abro mão de quem eu sou e da minha vida para viver essa maternidade, uma vez que essas duas coisas são incompatíveis para ela. Eu acho que pela primeira vez isso dentro do contexto do cangaço está sendo mostrado, não está sendo invisibilizado. Não, elas têm voz, né? Do que não voltou. Ela escolheu seguir Lampião. Mas a maior parte das mulheres que estavam no cangaço foram raptadas, foram estupradas. Essas grandes cangaceiras vivem esse dilema da violência, que são algumas delas levadas, a maioria, né? Acho que Maria é um caso quase que único, né? De que foi por espontânea vontade, mas a maioria certamente foi levada à força. Ela escolhe entrar pro bando, ela escolhe ir junto com o Lampião. Eles dois têm uma história de amor que é muito bonita. Essa série tem uma coisa que eu acho bacana, ela foi inteiramente filmada no Nordeste e ela tem, se eu não me engano, 56 personagens e 52 atores são nordestinos. E a gente precisava, né, para abrir espaço para toda essa gente, uma grande estrela. Quando eu vi a integração dela nos ensaios, eu falei, nossa, algo muito especial está acontecendo aqui. Tentaram fazer mal, mas não conseguirão. Como Davi, estou coberto. Fiquei muito encantado assim, com a performance dela, do Julinho e desse bando, não pode falar banda, que o Lampião não gostava, tem que ser grupo. Esse grupo que o Lampião odiava, que chamasse de banda, esse grupo de atores geniais. Não foi feito para viajar. Agora é tarde. Parti. Mário de Andrade, o turista aprendiz, transporta para o cinema a experiência vivida pelo escritor modernista numa viagem para a região amazônica em 1927.
experiência vira um livro que é publicado depois da morte de Mário. Ele era um intelectual absolutamente apaixonado. Isso é lindo nesse livro, porque ele tem uma relação corporal com a Amazônia. Sim. Ele narra a maneira como o corpo dele reage. Isso é matéria de reflexão dele. Reage àquele calor, reage àqueles bichos. Os insetos fazem muito ruído. A bruma torna-se escaldante e o calor aumenta até tornar-se absurdo, vaporento. E esse livro é a base para o desenvolvimento do filme do diretor Murilo Salles. Da cabina não vejo a margem do Amazonas. O navio chora pedindo socorro. É um livro que foi feito póstumamente e, pelo que eu entendi, ele é só o ponto de partida. Você abriu muita coisa para poder imaginar, né? No prefácio do Turista, que foi escrito em 1942, 16 anos depois dele viajar, ele diz que voltou às anotações dele. Então, eu acho que o Turista, essa viagem, esse relato, se passa basicamente na imaginação dele. Então, isso me deu uma liberdade de mergulhar no que eu queria, assim. Mas tudo o tempo todo, quem comanda é ele. Tem uma mistura de linguagem. Cada cena eu procurava a intenção ali da cena e procurava uma liberdade de como representar aquilo. A gente tem imagens de arquivos, a gente tem cenas que são num estúdio fechado. A gente fez quase tudo em estúdio. Fiz uma cena numa piscina, fiz uma cena na rua, mas a maioria das coisas foi em estúdio. Eu comecei a fazer já em estúdio, já dessa forma, mas eu perdi 350 mil reais de 1 milhão para fazer um filme por conta da pandemia. E aí eu resolvi radicalizar no estúdio. Uma picanha, por gentileza. Quem eram essas pessoas nessa expedição? A figura que eu acho mais interessante de todas é a dona Olívia Penteado, uma espécie de mecenas, a rainha do café, né, que sai nessas expedições, assim. Estranho. O quê? Não é que graviola tem gosto de graviola mesmo? E tem a sobrinha da Tarsila do Amaral e a própria sobrinha da dona Olívia, né? Então, ele viaja com essas 3 mulheres. Na verdade, o tema do filme é a fala. O que eu posso usar mais do que aquelas maravilhas? Lenda do aparecimento do homem. Eu tenho a impressão que o Mário ficaria muito feliz de ver esse filme, sabe? Traz muito um Brasil que precisa ser revisitado, que precisa ser reinventado, eu acho. Tatu subiu no palco, é mentira de descer. Tatu subiu no palco. Se você quer saber mais, acesse as nossas redes sociais. O Metrópolis de hoje fica por aqui, mas volta amanhã. Pode ser lagarto ou lagartixa, isso sim que pode ser. Para você ficar ligado em tudo o que acontece no programa Metrópolis, é só se inscrever no nosso canal. Aproveita e já clica no sininho que a gente te avisa sempre que tiver coisa nova por aqui.